Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja sempre bem-vindo. Um caminhão roda o Brasil para levar melhores práticas agrícolas para os produtores e estudantes de agronomia. O veículo passou pela região de Ribeirão Preto, no interior paulista, e trouxe informações sobre o cultivo da cana-de-açúcar. O caminhão é uma sala de aula e leva conhecimento para estudantes de agronomia e produtores rurais. É o projeto chamado A Expedição da Agricultura para a Vida. Esse projeto leva conhecimento, capacitação, conscientização para agricultores no Brasil e no Paraguai. As palestras são sobre manejo de pragas, doenças, plantas daninhas, tecnologia de aplicação e segurança ao trabalhador. A agricultura ela é feita de pessoas, né? E eu acho que é o nosso bem maior e a gente precisa proteger. Extremamente importante o uso do equipamento de proteção individual para cada atividade que você vai fazer. Então, nós trabalhamos também esse conceito aqui dentro do nosso caminhão, né? Da nossa expedição da agricultura para a vida, para levar essa conscientização da importância da pessoa no processo e da importância da proteção dessa pessoa. Os produtores rurais têm acesso a equipamentos de realidade virtual. É a tecnologia contribuindo para a agricultura. A tecnologia é extremamente importante para o produtor rural no dia a dia, para que ele tenha um manejo mais adequado, mais sustentável e uma colheita aí mais farta e de qualidade. Uma das demonstrações da tecnologia é sobre a aplicação de defensivos agrícolas. Vou diminuindo o tamanho da gota, trocando a ponta para pontas que geram gotas menores, olha só. Aí o agricultor ele consegue perceber essas diferenças, né, que aparecem sutis, mas o impacto prático disso é muito grande. O agricultor aprende como utilizar os produtos. Como ele pode ajustar o pulverizador, principalmente na parte da escolha do tamanho de gota. Então o agricultor ele tem essa possibilidade de mudar o tamanho de gota para fazer a aplicação. E uma das formas que ele faz isso é mudando o modelo da ponta de pulverização que ele tem no pulverizador. Então a gente também discute bastante isso. Como que cada ponta de pulverização ela vai se comportar em uma condição que poderia potencialmente ter uma perda. E como ele vai utilizar essa ponta para realmente trazer o melhor desempenho dessa ponta nas diferentes situações de aplicação. O pesquisador explica como deve ser a maneira correta de usar os defensivos agrícolas. Respeitar o que está recomendado na bula. A bula ela tem que ser sempre a guia na hora de fazer a aplicação. E dentro dessas recomendações, dá preferência para as condições meteorológicas que são mais adequadas, como por exemplo, ventos aí de no máximo 10 km por hora, entre 3 a 10 km por hora, temperaturas do ar abaixo de 30 graus Celsius para fazer a aplicação, umidade relativa do ar sempre acima de 50%, justamente para evitar perdas nas aplicações. Tainara é estudante de agronomia e gostou das tecnologias que foram apresentadas, principalmente sobre o manejo de pragas. Vou levar esse conhecimento para a vida, para a faculdade, para os meus amigos, para os meus clientes, futuros clientes no campo, né? Os produtores rurais e certamente vou indicar para qualquer pessoa que puder ter a oportunidade de estar conhecendo esse caminhão e ter o contato, vai agregar muito para a vida dessa pessoa. E olha, a moagem da cana caiu 5% no acumulado da safra 2024-2025. A produção de açúcar também teve redução e a de etanol aumentou na primeira metade de março. Na primeira quinzena de março, as usinas do Centro-Sul processaram 1.800.000 toneladas de cana-de-açúcar. Isso representa uma queda de 17% comparada ao mesmo período do ano passado. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, no acumulado desta safra, a montagem atingiu 617 milhões de toneladas, redução de 5% em relação ao período anterior. A produção de açúcar nos primeiros 15 dias de março totalizou 52 mil toneladas, queda de 19% na comparação com a quantidade registrada na safra passada. Já a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 441 milhões de litros. A maior parte é de etanol hidratado, que é aquele comum vendido nos postos de combustíveis. No acumulado, desde o início da safra, a comercialização de etanol pelas unidades do Centro-Sul somou 34 bilhões de litros. No mês de março, os embarques brasileiros da carne suína tiveram uma alta de mais de 26% e a receita aumentou
44,2%. O Brasil exportou 116.300 toneladas de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados no último mês. Esse número é 26,6% superior ao embarcado no mesmo mês de 2024, com 91.900 toneladas. Os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior, apontam que o aumento na receita cambial foi ainda maior, 44,2%. Em março deste ano, o valor foi de 278 milhões de dólares. No mesmo mês do ano passado, o valor chegou a 192 milhões e 800 mil dólares. Entre os principais destinos estão as Filipinas, com 27 mil toneladas embarcadas, um aumento de 85% em relação a março de 2024. Entre os estados exportadores, Santa Catarina segue na liderança, com 58.500 toneladas exportadas em março, uma alta de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, do União Brasil, falou numa entrevista exclusiva aqui na Record News sobre o agronegócio no estado. Ele comentou também como o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump pode impactar o setor em Rondônia. Os Estados Unidos é um dos países que mais compram do estado de Rondônia. Então, Egito, Estados Unidos, China, Japão, Coreia, são muitos países que compram de nós. Eu vejo que, da forma que nós estivermos, a gente vai conseguir caminhar bem, né? Eu não sou um especialista na área econômica, mas o que eu tenho certeza é que a gente produz e produz com qualidade. Eu vejo que em relação à tarifação dos Estados Unidos, eu não vejo como um fator que vai prejudicar a capacidade e o poder que nós temos de negociação. Nós somos um Estado forte e eu vejo que o Brasil, como um todo, também não vai perder, né? A gente, pelo contrário, vai ter um controle maior. Além da agricultura, a pecuária é o setor que apresenta uma boa perspectiva para Rondônia nos próximos anos. Em 2024, o estado bateu o recorde de exportação, alcançando 1 bilhão e 160 milhões de dólares, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. A carne de Rondônia, para quem não sabe, o estado de Rondônia foi, na verdade, até 2024, o maior rebanho bovino brasileiro livre de aftosa e sem vacinação, que é uma exigência do mercado internacional. E nós ajudamos a outros estados, porque como nós fazemos fronteira com a Acre, com o Amazonas, a gente precisaria também cuidar do rebanho deles e ensinar a técnica que a gente utilizou para que nós ficássemos fortes, né? E assim nós fizemos. Todo o potencial do agronegócio no estado vai ser mostrado na 12ª Rondônia Rural Show Internacional, a maior feira de agronegócio da região norte. Um dos objetivos do evento é levar a tecnologia para o produtor rural. A Rondônia Rural Show é uma feira maravilhosa, onde os rondonienses, os produtores, se juntam e mostram os seus produtos e equipamentos. Então, eu fico muito feliz, a gente vem crescendo muito com a Rondônia Rural Show. Nós temos ali uma área específica no município de Ji-Paraná, onde a gente é no centro da cidade, onde todos os produtores do estado, eles chegam ali, mas não só do estado. Nós temos também a população de outros lugares do Brasil que também oferecem seus produtos e vão comprar outros produtos. É uma feira de negócios. Apesar de ser o nome show, você teoricamente imagina que vai ter ali show, apresentações, mas na verdade é um show de negócios, E é isso que tem dado certo no estado de Rondônia. Eu acabei de dizer para você que lá são pessoas produtoras, Então é um show da produção sendo apresentado para o Brasil e para o mundo. Nós recebemos pessoas dos Estados Unidos, da China, da Índia, da Coreia, de lugares, de todos os lugares do mundo, na verdade, e que conhecem a Rondônia Rural Show e ficam impressionados.
Lá nós temos também várias vitrines tecnológicas, né? Com peixes, com café, e enfim, é um lugar lindo, onde o município de Ji-Paraná agradece, o estado de Rondônia também agradece e com certeza recebe a todos com muito carinho, né? E vai ser agora, do dia 26 de maio até o dia 31 de maio. E todos aqueles que quiserem conhecer essa grande feira da tecnologia e da agricultura serão bem recebidos. O Brasil concluiu a negociação para exportação de feijão para o Peru. O governo brasileiro e o governo peruano fecharam negócio para exportação dos feijões Azuki e Calpi. Em 2024, o Brasil exportou mais de 755 milhões de dólares em produtos agropecuários para o Peru, com destaque para produtos florestais, carne de frango, cereais, óleo de soja e café. A safra de inverno do tomate começou a aparecer no mercado e refletiu no preço. Confira. Os preços do tomate começaram a cair na última semana, refletindo o início da temporada de inverno em todas as praças mineiras e Pátio do Alferes, no Rio de Janeiro, além da intensificação da colheita da segunda parte da safra de verão em Reserva, no Paraná. No Espírito Santo, a maturação foi um pouco mais acelerada na semana passada, contribuindo para a maior oferta. Além disso, com os preços lá em cima nas duas últimas semanas, a procura pelo fruto foi menor. Entre 31 de março e 4 de abril, a média de preço em São Paulo chegou a R$ 76,56 a caixa, queda de quase 11%. No Rio de Janeiro e Belo Horizonte, as reduções foram de 4,3% e 2,8%. Uma nova versão do Sistema de Inteligência Territorial Estratégica de Macrologística Agropecuária já está disponível. Desenvolvida pela Embrapa Territorial, a plataforma traz dados detalhados sobre a logística agropecuária aqui do país. E quem chega para explicar tudo para a gente é o Gustavo Espadotti, que é chefe-geral da Embrapa Territorial. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês no Record News Rural. Obrigado por a oportunidade de conversar com a sua audiência. A gente que agradece demais. Conta como é que funciona esse sistema e que sistema é esse para quem não conhece ainda. Maravilha, Kelly. Esse é um sistema de inteligência territorial, que é o core business que nós trabalhamos aqui na Embrapa, que versa sobre a logística agropecuária, mais especificamente a macrologística, que são os grandes números da nossa agropecuária e principalmente as grandes rotas de escoamento, processamento interno, rotas para exportação dos nossos alimentos, fibras e energias que produzimos aqui no Brasil. E nós construímos por que esse sistema? Porque no agro brasileiro, e principalmente nas questões logísticas, nessa dinâmica da nossa agropecuária, muitas vezes as safras estão muito à frente de uma infraestrutura disposta para a chegada e saída dos produtos na sua propriedade rural. Isso faz com que haja um desbalanço entre as fronteiras agrícolas, ou seja, onde nós estamos produzindo, e a nossa capacidade de movimentar essas cargas de forma eficiente, reduzindo o custo Brasil, que nós chamamos, que é os problemas relacionados à baixa infraestrutura que acabam limitando as oportunidades e principalmente a competitividade dos nossos produtos. Então, construímos esse sistema, primeiro para mapear e identificar quais são as grandes lacunas que nós temos, o que está minando a competitividade do nosso agro e dos nossos produtores rurais da porteira para fora, e num segundo momento, que esse sistema seja capaz de propor soluções que destravem os nossos gargalos logísticos e que deem a oportunidade desses alimentos chegarem a preços competitivos na mesa dos nossos brasileiros e também em cada um dos portos de todo o planeta Terra, para que o agro brasileiro siga alimentando, vestindo e movendo a nossa população, os nossos 210 milhões de habitantes aqui do Brasil, e também mais de 1 bilhão de bocas mundo afora que dependem de alimentos em quantidade e qualidade e principalmente a preços competitivos que o agronegócio brasileiro consegue posicionar em todo o mundo. Então é para isso que nós construímos esse sistema e lançamos uma plataforma digital onde qualquer ator da sociedade,
seja um produtor rural, seja um estudante, sejam atores logísticos, grandes players da logística agropecuária, tenham essas informações num só lugar e em fácil acesso, que é nesse site que vocês estão mostrando, www.embrapa.br/macrologística. É importante demais a gente ter informação, porque a gente sabe que informação é algo estratégico para os negócios, então, essencial, né? E aqui, Gustavo, várias vezes a gente já mostrou muitos setores do agro reclamando justamente dessa dificuldade de logística e como que isso pode encarecer, né, todo o processo, né, dando inclusive prejuízo para o produtor. Então, a informação na palma da mão pode ajudar demais, né? Exatamente, e apoia a tomada de decisão do ator, seja do produtor rural ou seja do operador logístico. Em alguns locais do Brasil, por exemplo, você tem 2, 3, 4, até 5 rotas logísticas que são possíveis de fazer o escoamento dessas cargas. Então você pensa, bom, pode ser que com 5 opções você tenha uma competição entre elas, né? Na verdade é o contrário, se você tem 5 opções para fazer o escoamento da sua safra no mesmo território, significa que nenhuma delas é competitiva o suficiente para se destacar. Se uma delas se destacasse, ela teria um caminho preferencial. Então a gente mapeia esses problemas e consegue tirar a subjetividade, principalmente dos atores públicos, ou seja, a iniciativa pública, os governos, o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes, tirar a subjetividade deles na tomada de decisão de priorizar suas obras. E para a iniciativa privada, nós conseguimos apontar oportunidades, como aquelas relacionadas a novos mecanismos de transporte, ao investimento em novos modais, principalmente ao ferroviário, ao hidroviário, a alocação de terminais portuários e principalmente superar um dos grandes problemas logísticos que nós temos hoje no Brasil, que é a nossa deficiência, o nosso grande déficit em armazenamento de grãos. Pois é mais um dos desafios, né? Agora, eu sempre digo, fazendo uma correlação, quando a gente tem um aplicativo e pede para atualizar, é sinal que veio para corrigir algum problema ou para trazer melhorias, é o que a gente espera, né? Então, em relação a essa atualização, quais são as principais novidades, quais foram os principais avanços? Então, Kelly, nós fizemos uma mudança total na nossa plataforma. Foi uma demanda que a gente teve de todos os atores que aplicaram as tecnologias com base no sistema operacional que nós tínhamos deixado disponível em 2018. Então, a partir dessa nova configuração da nossa página, além de atualizar os dados para o mais recente que nós temos, ou seja, está atualizado os dados em nível de município para a safra 2023-24, nós também atualizamos os dados de exportação com base nos dados de 2023 também. Então, são os dados mais recentes oficiais que nós temos e vamos trabalhar para ter uma periodicidade de atualização assim que os dados são validados e liberados pelos órgãos gestores dele. No caso do IBGE, nos dados de produção, o caso do Ministério da Indústria e Comércio, nos dados de exportação, para que sempre a sociedade tenha os dados mais atuais possíveis. E, além disso, evoluímos na capacidade do nosso sistema, em processar esses grandes volumes de dados, em responder esses cliques que você vai dando para navegar neles, para que esses gráficos e esses mapas sejam atualizados de forma mais automatizada e, principalmente, trouxemos novas análises, como a inferência sobre os grandes déficits de armazenamento. Então, você, em poucos cliques, consegue saber quanto aquele território produz, quanto ele tem de capacidade de armazenar e qual o déficit que existe nele, mostrando que existe um desbalanço entre a oferta e a demanda dos produtos agropecuários em diferentes territórios do nosso país. Até porque a gente sabe, né, que quando falta um local ideal para armazenar, o que acontece normalmente é a desvalorização do produto, né, porque ele fica mal guardado, enfim. Então, é um problema muito sério, realmente, que o agro ainda tem um desafio para enfrentar pela frente. Então, obviamente que qualquer informação como essa precisa, né, em tempo real, é fundamental. Agora, desde a primeira versão, né, o sistema ele trouxe um conceito importante que eu gostaria que você explicasse para a gente aqui, que é o de bacias logísticas. O que são as bacias logísticas? Não, fantástica essa pergunta, Kelly, porque foi um método inteiramente desenvolvido aqui pela equipe de pesquisadores e analistas da Embrapa Territorial. Nós conseguimos fazer uma análise
a partir das matrizes origem e destino das cargas de grãos do Brasil. Quando nós falamos em grãos, nesse caso específico, entenda-se o somatório de milho e de soja, tá? Então, a gente tem qual é a produção em cada um dos municípios, em cada uma das micro-regiões, e temos também quais são os domicílios fiscais de cada agente exportador dessas categorias e a quantidade que eles exportam. Dessa forma, a gente consegue totalizar o território brasileiro inteiro nessa matriz origem-destino que fala aonde está a produção, por onde ela percorre e qual é o porto de destino para ela para realizar e executar essa nossa exportação. Então, nós dividimos o Brasil em bacias logísticas, que são os municípios por onde, preferencialmente, os produtores rurais escoam as suas safras para um porto de destino e aí para o mercado externo. Para que isso serve? Primeiro, para o grande planejamento de rotas logísticas, ou seja, você mapear onde estão os gargalos e principalmente propor as soluções para superar esses problemas. E num segundo momento, ele estimula a competição entre os portos e entre as bacias logísticas, de modo a que vários atores tendem a fazer investimentos para melhorar a sua logística interna e garantir uma competitividade para que a concorrência abaixe os valores de fretes e possibilite que a gente retorne para o produtor rural mais investimentos e mais ganhos de acordo com a produção e a exportação que ele tenha. Ou seja, que essa exportação retorne para o produtor rural para que ele seja capitalizado e possa fazer novos investimentos nas suas lavouras, no seu parque de máquinas, garantindo uma sustentabilidade plena do desenvolvimento agropecuário brasileiro. Pois é, inclusive alguns dados, vale a gente reforçar aqui, eles começaram a ser coletados lá desde 1990, seguiram até 2023, então assim, é importante a gente ter essa janela já grande de análise, né? E eu gostaria também da sua informação sobre de que forma isso pode impactar o futuro do nosso agro. Ótimo. Kelly, com uma série de dados tão grande, tão robusta, a gente consegue traçar cenários cada vez mais precisos. Então, nós conseguimos identificar para onde o agro brasileiro está migrando, para onde a produção pecuária está migrando, o que está acontecendo com a produção de laranjas, de citros, se a nossa avicultura ainda está concentrada na região sul ou se ela está expandindo para outros territórios. Nós conseguimos identificar, por exemplo, na região do Mato Grosso, dos nossos amigos do Mato Grosso, como o processamento de milho para a produção de etanol tem gerado um DDG que tem fomentado uma nova cadeia produtiva de suínos no interior do Mato Grosso. Então, isso só é possível graças à análise de dados robustos, de séries históricas que sejam consistentes, que mostrem para onde o nosso agro tem caminhado. E a gente tem visto territórios que são muito impactados por essa dinâmica, como é o caso do Mato Piba, um território que tem se consolidado cada vez mais como grande produtor de alimentos e de fibras, tá? E territórios anteriormente não tidos como grandes produtores, mas que têm se consolidado, como a região sudeste do Pará, como o estado de Roraima, que tem crescido na produção de grãos, principalmente. Então, dá para visualizar de forma gráfica para onde existem novas demandas por investimentos, aonde o setor privado pode se antenar, que com certeza o agro está levando desenvolvimento, tem levado renda, tem levado empregos e gerando um desenvolvimento para o interior do Brasil, contribuindo não só para a nossa economia, para o fortalecimento da nossa economia, mas também para a geração de divisas por meio das exportações, que essa entrada de dólares no Brasil por meio do agro consegue manter a nossa balança comercial muito melhor, muito mais saudável, e essa entrada de dólar também permite um equilíbrio na nossa taxa de câmbio, que sustenta toda uma economia de outros setores que não só o agropecuário. Pois é, né? Faz um panorama, traça um raio-x atual. É importante a gente identificar, como você citou, olha, tinha região que produzia tanto, agora está produzindo uma outra quantidade, ou seja, a gente identificar de uma forma real, né? Para onde o nosso agro está caminhando, né? Quais culturas estão avançando ou não em cada região do país, que é uma área gigante. Então, realmente é um mapeamento fundamental. E só para a gente deixar claro que você citou algumas, mas são várias áreas, né, do agro que são mapeadas, né?
Isso, nós conseguimos mapear com esses dados todo o território brasileiro. De norte a sul, de leste a oeste, todas as fronteiras agrícolas, mas principalmente nós conseguimos avaliar um termo que nós chamamos de yield gap, que é a folga de produtividade. Mostrar quais territórios ainda têm um potencial de crescimento de produtividade, onde a gente pode ter uma nova fronteira agrícola em produtores que já estão cultivando. Ou seja, onde levando tecnologia, seja da Embrapa, seja da academia, seja de entidades estaduais de pesquisa, aonde levando tecnologia para os produtores, nós podemos aumentar a nossa produtividade em cada um dos nossos territórios, produzindo mais e com sustentabilidade, sem precisar abrir novas áreas, otimizando o uso da terra, trabalhando com safra, com safrinha, com integração lavoura-pecuária e principalmente intensificando o uso da terra para que nós podemos conquistar novos mercados, produzir cada vez mais com inteligência territorial, sabendo que não precisamos abrir áreas que não sejam tão aptas para a agropecuária. Então, tudo isso mostra que o Brasil tem um futuro muito grande e muito promissor e seguiremos alimentando boa parte do mundo, a nossa população, com bons alimentos e, principalmente, mantendo boa parte do Brasil intacto, mantendo a vegetação nativa preservada pelos produtores rurais, protegida nas unidades de conservação e nas terras indígenas, mostrando que é possível produzir cada vez mais com inteligência e com sustentabilidade. E agora aquele momento para o produtor rural anotar aí mais uma vez como acessar, porque está tudo de graça, né? Então é só acessar o site da Embrapa. É de graça não, né? Porque o produtor rural já pagou por isso, o imposto que ele contribuiu, todo esse imposto, ele retorna para ele por meio de empresas como a Embrapa, que é uma empresa pública que devolve esse serviço para o produtor rural. Mas ele está aberto para toda a sociedade, de graça mesmo, então você acessa lá www.embrapa.br/macrologística. Tudo à disposição para que você faça as suas consultas e acesse toda essa inteligência territorial estratégica focada nos ganhos logísticos do agro brasileiro. É isso aí, bom demais. Gustavo, super legal te ouvir. Um bom dia para você e até a próxima. Kelly, obrigado e parabéns pelo seu programa. Eu sou parte da sua audiência, então parabenizá-lo aí pelo programa e falar que a gente está sempre junto de vocês aí. Obrigada mais uma vez. Opa, e vocês também com a gente, viu? Estamos de portas abertas. Obrigada. Essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!